começar o painel de ambiental. Vai ser mediado pela Sônia Consiglio e terá como palestrantes o Ailton Krenak, que está online hoje, o professor Carlos Nobre e a Paloma Costa. Bom, passo a palavra à Sônia, especialista em sustentabilidade, para que ela apresente os painelistas. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu já vou apresentar e chamar aqui para vir para cima Paloma Costa, jovem ativista do clima, bacharel em Direito, está concluindo seus estudos em Ciências Sociais, pesquisadora na Clínica Jurídica de Direitos Humanos da UNB, assessora jurídica e pesquisadora no Instituto Socioambiental. Cofundou, né, Paloma, o movimento #LiberteOFuturo e Ciclimáticos, e é uma das 7 assessoras jovens do secretário-geral da ONU em Clima. Bem-vinda, Paloma. O professor Carlos Nobre, grande honra, um dos mais renomados climatologistas do país, foi pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi também alto conselheiro científico do Panel on Global Sustainability da ONU e membro do Conselho Científico da Secretaria-Geral da ONU. É co-presidente do painel científico para a Amazônia e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP. Bem-vindo, professor. E a gente tem aqui, já na nossa tela, Ailton Krenak. Ailton, ativista indígena da etnia Krenak, fundou em 1988 a União das Nações Indígenas e, em 1989, o movimento Aliança dos Povos da Floresta. Dirige o Núcleo de Cultura Indígena, Reserva Indígena Krenak, Médio Rio Doce, Minas Gerais, e é jornalista e escritor, com livros e artigos publicados em diversas línguas. Oi, Ailton, bem-vindo, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Ailton, por participar conosco à distância. A gente sabe que esse é um mundo novo, né? Então, vai dar tudo certo na conexão. Se por acaso alguma coisa acontecer, a gente maneja aqui para ter o Ailton conosco. Muito bom, o nosso painel é Instigando a Preservação Ambiental. O Brasil é apontado por diversos estudos como o país de maior biodiversidade do mundo, por ter em seu território 6 biomas, ricos, obviamente, em espécies animais e vegetais. A Amazônia... Não disse, gente? Começou, Estamos com algum microfone aberto? Acho que sim. Ali. Ok. Bora lá? Bom, eu falava dos biomas do Brasil, ricos em espécies animais e vegetais. Esperamos que continue. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Quando a gente fala em preservação ambiental, eu estou com especialistas aqui, mas basicamente a gente tem 2 linhas ali, né? Educação ambiental, investir na sensibilização, na conscientização, em políticas ambientais que prevaleçam e que privilegiem a preservação. Muito bom, então eu vou começar o nosso painel de uma forma mais macro, para a gente aquecer, né? E quando a gente fala em preservação ambiental, Paloma, professora, Ailton, o que não falta são teses, conselhos e críticas. Vocês, cada um, né, na sua história, com a sua jornada, são referências em tudo isso. Eu quero começar, então, ouvindo de cada um de vocês assim, como que a gente, de fato, pode instigar preservação ambiental de uma forma efetiva e consistente? Que nó que a gente tem que desatar? E o que faz esse ponteiro mexer mais rapidamente? Vou começar pela Paloma, vou para o Ailton e depois o professor. Paloma. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por esse convite. Eu estou impressionada com essa conferência de ter tantas temáticas aqui, tantos temas importantes, mas eu não posso deixar de notar, né, que quando a gente fala de meio ambiente, da nossa casa comum, esse é o principal tema que fala da nossa existência, da continuidade da nossa existência. Então, eu esperava que talvez esse fosse o principal painel da conferência, porque, desde o meu ponto de vista, eu acho esse o tema mais primordial que a gente devia estar discutindo como humanidade. E não posso deixar de notar que o tema do nosso painel é sobre preservação ambiental. Mas não existe falar sobre preservação ambiental sem citar o sócio,
citando aqui um pouco o tema da organização onde eu trabalho, que é o Instituto Socioambiental, a gente tem que lembrar sempre que socioambiental se escreve junto. Mas indo para a pergunta, né, que eu prometi que eu ia me atentar à pergunta. A gente fez um combinado nos bastidores. Bom, por que eu falo isso? Por que eu começo com esse comentário? A gente agora está num momento que a gente não pode esquecer. A gente está, sim, no meio de uma pandemia, no meio de talvez uma terceira guerra mundial, no meio de um colapso climático. O último relatório do IPCC, que a gente tem aqui, o nosso grande cientista, e para mim é uma honra estar dividindo essa mesa com um cientista, com um representante dos povos originários do Brasil, que é quem tem resistido, que nem mesmo disse Ailton em uma de suas entrevistas, a toda essa opressão que vem acontecendo. E o último relatório do IPCC traz isso como resultado. A gente não tem mais 10 anos para alcançar o nosso compromisso de 1,5 graus. E a nossa região, onde está localizado o Brasil, a América Latina, a nossa casa, vai ser uma das regiões mais impactadas pelo colapso climático. A gente vai ter 5 vezes mais chances de ter mortes em regiões como essa. E nós, como juventudes, que é o que eu venho representar aqui, a gente vai ter 15 vezes mais chances de ser afetado pelo colapso climático, por tudo isso que tomadores de decisão que deveriam ter responsabilidade com o nosso presente, com o nosso futuro, e que não estão tendo, vão deixar isso de herança para a gente. E aí, quando a gente pensa qual é essa chave que tem que mudar, é investir em pessoas, é investir em educação, é investir em quem tem adiado o fim do mundo, como diz Krenak, é investir em quem tem segurado a queda do céu, como diz nosso grande xamã Yanomami. Quem está aqui na frente dessa luta é a ciência, é a juventude, são os povos quilombolas, as comunidades tradicionais, os povos indígenas. Os povos da floresta hoje defendem 42,5% do nosso território. São eles que mantêm a floresta em pé. Se a gente não começar a investir nisso, investir numa educação de qualidade para que as pessoas possam ter acesso ao que significa um colapso climático, que futuro a gente vai ter, em que mundo a gente vai viver? Hoje está acontecendo em Brasília o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que mostra como tem feito essa resistência. Lá a gente tem mais de 7.000 representantes dos povos indígenas, apoiados pelo MST, que é um dos maiores movimentos sociais que a gente tem no Brasil, contribuindo com uma cozinha comunitária, contra o pacote da destruição, contra um pacote que quer flexibilizar a lei de licenciamento ambiental, que quer liberar a mineração em territórios indígenas, que quer regularizar a grilagem, a destruição dos nossos territórios, da nossa floresta, e que quer liberar cada vez mais veneno na nossa comida. Que futuro é esse? Que mundo é esse? Eu não quero viver nesse lugar, e eu imagino que nenhum de vocês aqui quer viver nesse lugar. Como juventude, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito grande de chamar essa atenção, de estar nesse fronte junto com quem está no fronte. Mas eu esperava, pelo menos, chegar aqui e ver todo mundo desesperado, tendo isso como agenda prioritária, entendendo que se a gente não começar a agir agora, não vai ter amanhã. E não adianta o que a gente fale, o que a gente tente se comprometer em todos esses espaços, não vai ter vida, não vai ter mundo. Então eu acho que isso deveria ser sim a nossa prioridade, a nossa agenda número 1, e quizás o evento prioritário dentro dessa conferência, já que é para a gente pensar em Brasil, é para pensar no que a gente quer para o nosso futuro, para o nosso país. Bom, começamos começando, né? Muito bom. Paloma já traz a garra, né, das novas gerações e a sua voz tão potente. Agora a gente vai ouvir a voz dos povos indígenas. Ailton, contigo. O que a gente tem que fazer para, de fato, promover uma preservação ambiental efetiva? O que a gente tem que desatar de nó? Está contigo, Ailton.
Boa noite a todos, todas. É uma satisfação estar aqui falando um pouco sobre essa questão que nos interessa a todos. Que bom, Paloma, que você está ativando essa observação sobre as gerações. A ciência, a juventude, a esperança são convocatórias ótimas para a gente pensar esse tempo que nós estamos sendo desafiados. Eu creio que o nosso querido professor Carlos Nobre vai também nos apontar algumas linhas de ação que a gente pode compartilhar entre as nossas diferentes gerações, que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma canoa, e com uma urgência de mudar paradigmas, de mudar lógicas, de mudar perspectivas, que a gente possa nos animar uns aos outros. Então, a esse gesto Então, vocês viram, né? A gente vai gerenciando aqui. O Ailton deu uma travadinha. Vamos dar um tempinho para ver se é a conexão. Bem na hora que ele estava falando uma coisa fundamental, né? A urgência de mudar lógicas, mudar paradigmas. Estamos todos na mesma canoa. Eu vou continuar daqui enquanto a gente tenta restabelecer ali a conexão, tá bom? Professor Carlos Nobre, vamos ouvir a ciência em relação à preservação do meio ambiente? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sônia, Paloma e Ailton. Espero que volte logo. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quando eu tinha a idade da maioria de vocês, eu fiz pós-graduação, doutorado aqui no MIT. Eu tinha 25 anos e eu cheguei aqui do lado, né? Para quem é do MIT, vocês conhecem, o campus é aqui do lado desse hotel, e eu era solteiro e morava no Tent Hall. Então, eu passei 5 anos vivendo exatamente nesse local maravilhoso, na beira do Charles River, e é uma grande satisfação estar de volta aqui, um momento que eu era muito feliz, como vocês, né? A gente, quando é jovem, é muito feliz. Depois dos 65, a gente volta a ser feliz, mas entre 25 e 65, a gente passa, né, pelo grande momento de desafios da vida. Família, filhos, tudo isso, e os problemas que nós estamos vivendo na humanidade. Então, só queria mencionar inicialmente, quer dizer, nós, como espécies da biodiversidade, Homo sapiens, mamíferos, hoje nós somos 7 bilhões. Nunca existiu nenhum mamífero com esse número. Nós temos 1,5 bilhões de cabeças de gado, mas isso é porque é da pecuária, né? Não existiam. E nos últimos 50 anos, nós já diminuímos em 50% o número de mamíferos do planeta. Fora enorme risco e inúmeras espécies de todos os animais e plantas que estão em risco de extinção e muitas se tornando extintas. Então, por exemplo, para dar um exemplo desse risco, principalmente o desaparecimento de florestas tropicais, é o risco de pandemias, né? É um enorme mistério, eu chamo assim, sheer luck, pura sorte, de não ter surgido 1, 2, N pandemias do que nós estamos fazendo com a Amazônia. A Amazônia é o lugar que tem o maior número de micro-organismos do mundo. Vírus, bactéria, protozoários, milhares de coronavírus, de hantavírus, de arenavírus. Então, realmente, todos os fatores que levam à pandemia estão acontecendo nas florestas tropicais todas, na Amazônia também. Então, esse é um dos exemplos. Então, respondendo à pergunta da Sônia, quais os nós que temos que desatar e de que maneira? Eu vou aqui, muito genericamente, falar mais globalmente. Depois eu falo um pouquinho nas outras questões da Amazônia. O primeiro deles é que nós temos que estabilizar a população mundial. Nós não podemos continuar eternamente crescer de forma exponencial. Os prognósticos são 10 bilhões de seres humanos até 2050. Então, nós temos que estabilizar. Fator fundamental para estabilizar: educação da mulher. O Brasil está estabilizando sua população porque aumentou muito a educação da mulher
nas últimas décadas. Onde está crescendo? África, sul da Ásia. Então, esse é um fator fundamental. É possível? Sim, é possível. Mas nós temos que expandir muito a educação da mulher. O segundo fator, e o mais difícil, o grande desafio, é desenvolver uma economia sustentável globalmente e que a gente chama uma economia circular, reduzindo muito o uso de materiais não recicláveis, inclusive minérios e uma série de outros materiais não recicláveis. Isso é possível? Sim, isso é possível. Nós estamos aqui, né, nesse centro, Boston, Cambridge, Brookline, que é o lugar que talvez tenha o melhor, o mais famoso, o mais antigo centro universitário da América do Norte, né? Todas essas belíssimas universidades aqui. Então, a ciência está buscando soluções, inúmeras soluções. A maioria das soluções estão rapidamente sendo atingidas, mas a implementação dessas soluções em escala global, não. Então, por exemplo, nós temos que ter uma mudança transformacional na produção de alimentos. 30% das emissões de gases de efeito de estufa vêm da agricultura. Em todos os países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, China, já se produz muito mais alimentos e se restaura muito mais áreas dos biomas naturais. Quer dizer, a área da agricultura está diminuindo e a tecnologia moderna está sendo muito utilizada e melhorando a produção e reduzindo desmatamentos e desaparecimento de outros biomas. Isso não está acontecendo nos países tropicais. Nos países tropicais, a maioria das emissões dos gases de efeito de estufa vem da mudança dos biomas, dos desmatamentos. E o quarto elemento, e o último, esse não é o último dos nós que nós temos que enfrentar, mas na minha breve apresentação, é lógico, é o grande desafio das mudanças climáticas, né? Zerar as emissões dos gases de efeito estufa nas próximas décadas, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, principalmente migrando para energias renováveis, né? Nós temos energia solar, eólica, hidrogênio verde. Eólica e solar já são as formas mais baratas de energia. A velocidade com que nós estamos transformando o sistema de energia globalmente é muito lenta, é muito lenta. E eu considero isso o maior desafio já enfrentado pela humanidade. O maior desafio. Por quê? E eu finalizo com essa observação. Nós tivemos a pandemia, vou fazer uma analogia. Pandemia. A ciência evoluiu tanto que, em um ano, nós já tínhamos meia dúzia, 10 vacinas e muito funcionais, reduzindo o risco muito grande da pandemia se tornar, como foi a influenza, a gripe espanhola, que matou mais de 70 milhões de pessoas lá atrás, em 1918 a 20. Então, a ciência está salvando a humanidade, mas com a questão das mudanças climáticas não é simples, porque nós estamos jogando esses gases na atmosfera. O gás carbônico, ele tem um período de residência na atmosfera de séculos. Então, não tem vacina, não tem vacina. Então, esse é um grande desafio, por isso que eu finalizo essa primeira parte dizendo, na minha opinião, o maior desafio que a humanidade já enfrentou é combater as mudanças climáticas. Forte, né? Estou aqui anotando essas frases fortes aqui. Com certeza a gente vai voltar em mudanças climáticas daqui a pouco. Obrigada, professor. A gente está com a Ailton aí de volta. Ailton, bem-vindo. Você parou quando você saiu, né? Caiu a sua conexão, quando você falou que estávamos todos na mesma canoa. Temos urgência de mudar lógicas e paradigmas. Continua a sua reflexão, Ailton, por favor. Obrigado. Eu tive que mudar a conexão aqui, um alerta sobre as necessidades de mudanças de paradigma, de hábitos, de certezas. Eu me lembrei que, nos últimos 200 anos, nós fomos embalados com a ideia de que uma geração influencia determinantemente as escolhas da que nos sucede. Se a gente olhar o que aconteceu no século XX, e que nós já estamos avançando o século XXI, nós não aprendemos nada com o século XX.
Nós tivemos guerras, tivemos eventos que agravaram muito a situação da nossa vida no planeta, e apesar da esperança de que a gente, geração a geração, fosse construindo experiências positivas, na verdade nós chegamos no século XXI com uma observação de que a gente teve uma grande perda da capacidade de transmitir conhecimento de uma geração para outra. Isso está afetando, inclusive, os povos originários, os povos nativos do planeta estão declarando que têm percebido uma perda de qualidade nessa experiência geracional, de transmitir de uma geração para outra. Ora, se é verdade que isso está acontecendo, nós podíamos considerar que nós vamos ter um desafio pela frente, que é uma espécie de um abismo cognitivo. Quer dizer, tem um abismo no meio do caminho que a gente precisa, além de atuar com esperança de que nós vamos conseguir fazer o trabalho para casa, nós temos que ser corajosos também para saber que tem dificuldade no caminho. A imagem da canoa, mas a imagem também de um abismo cognitivo deveria estar na nossa avaliação. Nós aprendemos muito pouco com o sofrimento. O que aconteceu no século XX foram escolhas erradas que nos comprometeram a qualidade da vida como humanidade, como população global do planeta. E nós não aprendemos nada de verdade que melhorasse a nossa performance, digamos assim, com relação às nossas escolhas. Nós continuamos fazendo escolhas erradas. Nós não vamos parar de usar plástico nos próximos 10 anos. Mesmo que os governos mais, digamos, comprometidos do planeta decidam proibir a contínua reprodução desses materiais, eles ainda estão por aí na atmosfera e vão durar talvez as próximas décadas. A gente não vai conseguir sumir com esse plástico que está no nosso cotidiano, por mais que a gente pregue essa ideia. Seria mais ou menos como nós continuarmos insistindo em viver num mundo em paz, enquanto as principais potências do planeta estão investindo em guerra. Nós estamos preconizando uma diminuição do consumo, do uso exacerbado de matéria-prima nova para produzir novos artefatos que a gente quer distribuir no mundo inteiro, e não paramos com esse hábito, a gente não para de progredir. Se a gente não parar de progredir, nós vamos todos entrar num colapso climático. Precisa dizer isso e precisa entender isso. Forte, né, gente? Eu acho que... obrigada, Ailton, pela sua realidade. Ao mesmo tempo que a gente ouve isso, né? Quando a gente ouve não aprendemos nada com o século XX, aprendemos muito pouco com o sofrimento. Quando a gente olha para a juventude, estamos aqui numa conferência de estudantes, né? Que é um exemplo aqui de protagonismo, de iniciativa. Eu volto para a Paloma, então, que nos dá essa esperança quando a gente olha as novas gerações. Eu costumo dizer que as novas gerações já vêm com o chip da sustentabilidade, né? E você é um exemplo vivo disso, né, Paloma? Você tem um ativismo inspirador. E o que eu queria te perguntar agora é o quanto a juventude, como você avalia a juventude, para além, claro, da Paloma e dos seus pares ali, a juventude está, de fato, engajada, preocupada com essas questões. Você falou do socioambiental, gostei muito disso, né? O socioambiental se conjuga junto. O quanto elas estão, de fato, os jovens envolvidos, e como que a gente promove um diálogo intergeracional, né? Que promova mudanças, que junte a força da juventude com a experiência. Como é que você vê tudo isso? Eu gostei muito quando eu li essa sua pergunta sobre o chip, porque isso é muito verdade. A gente realmente teve a oportunidade de nascer com esse chip, né? E graças ao trabalho de vocês, do Carlos, de Ailton, seu, Sônia. Porque
A gente nasceu num mundo aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, num mundo democrático, em que a gente tinha num artigo da nossa Constituição, lá escrito que a gente tinha direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Todo mundo já leu, já escutou esse artigo. Então, obviamente, no nosso imaginário, isso deveria ser realidade. O que me causou espanto foi, por exemplo, ler artigos como o do professor Carlos Nobre e ver que, na verdade, isso aí era apenas um artigo, não era a nossa realidade. De que o que acontece nos territórios, o que acontece na Amazônia, o que acontece com quem está no fronte, com quem está em área marginalizada, não é o que está escrito no nosso artigo, não é o que está escrito na nossa Constituição e é um absurdo. E aí você me pergunta, né, se a juventude está fazendo alguma coisa. E está sim, sinceramente está sim. Eu queria saber o que a gente não está fazendo, porque a gente está aqui, está estudando, está fazendo conferência, está trabalhando, porque a gente tem que pagar nossas contas também, está sem dormir, porque a gente está nervoso, ansioso pelo clima, a gente tenta ter uma vida social, às vezes não dá, às vezes dá, mas é aquela loucura. E eu sei que vocês se relacionam com o que eu estou falando. E eu quero saber o que a gente não está fazendo. A gente está se responsabilizando por trabalhos de milhares de pessoas que passaram antes da gente e que deveriam ter tido, sim, responsabilidade. Deveriam ter lido para esse artigo que, sei lá, foi escrito e cumprido. Simplesmente isso, cumprir a nossa legislação nacional, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. E não é isso que acontece. Então a gente está tendo que ter uma responsabilidade que não é nossa. Me dá vontade de chorar, eu fico nervosa quando eu falo disso. Mas, sinceramente, eu vou falar de algumas coisas que a gente tem feito. A gente entrou, por exemplo, todo mundo viu o movimento das ruas, né? A gente tomou as ruas para falar sobre a emergência do clima. A gente, pela primeira vez na história da humanidade, conseguiu reunir milhares de pessoas nas ruas para chamar a atenção disso. A gente saiu dessas ruas e ocupou as cortes. A gente entrou, e eu faço parte desse grupo, eu e mais 5 amigos, a gente entrou com a primeira ação judicial contra a NDC apresentada pelo Brasil. Porque a nossa NDC, a gente chama essa ação de pedalada climática. Ela permite, e essa semana, ou semana passada, né, foi apresentada a nova NDC, que é uma loucura, continua essa pedalada. Ela permite um desmatamento que é quase uma Colômbia inteira, que é mais ou menos 6 vezes o valor que a Suprema Corte do México revogou a NDC deles. E a gente permite um desmatamento desse. E a gente sabe que o desmatamento é hoje a principal causa de emissão de carbono no nosso país. E aí a gente entrou com essa ação. A gente entrou com uma outra ação de litígio climático que foi julgado agora no STF, porque pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem 4 aumentos consecutivos na taxa de desmatamento. E a gente começou esse ano de 2022 batendo recorde de novo. Que absurdo é esse? E aí a gente foi para esse julgamento com 7 ações que tratam da temática ambiental, mas infelizmente foi pedida vista. A gente tem uma burocracia toda a seguir. E eu espero de verdade que esse processo seja devolvido urgentemente, que os ministros do STF, eu tive a chance de encontrar muitos deles aqui, que eles tenham tempo para estudar, para analisar esses dados, entender que esse é realmente o maior desafio da nossa humanidade. Está aqui o nosso cientista estava falando disso. E que a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa dar a urgência necessária para decisões como essas, a gente precisa cumprir a nossa Constituição, a gente precisa falar de justiça climática, proteger quem está no fronte, quem está na luta. E a juventude tem feito isso. Enquanto ninguém ensinou a gente sobre clima, porque sempre na nossa aula foi um papo de efeito estufa, que você fica meio, o que eu posso fazer quanto a isso? A gente foi lá, tentou aprender, tentou ler o IPCC, que é difícil, tentou conversar com as pessoas
e fui ensinar os outros, foi falar na rua, meu, tá tudo acabando, o mundo tá pegando fogo, o que vocês estão fazendo, do que vocês estão falando? E eu acho que a gente tem que começar a se perguntar aonde que essa juventude vai chegar, em que lugar a gente vai estar, que mentalidade a gente vai ter. Desculpa. A última coisa que você precisa fazer é pedir desculpa, né? Eu acho que aqui eu falo em nome de todo mundo, gratidão por essa emoção, gratidão por estar fazendo isso. E a minha pergunta, como papel de mediadora, é provocativa mesmo, mas eu adorei a sua resposta. O que é que nós não estamos fazendo enquanto juventude, né? E eu costumo dizer, assim, eu trabalho há muito tempo nessa área, professor, enfim, vários, que a gente faz uma corrida de bastão, né? Sabe quando você sai, você passa o bastão para quem está vindo depois, uma geração passando para outra. Então, eu também estou muito emocionada. Obrigada por essa emoção. Eu acho que é isso que nos faz acreditar, né, Ailton, um pouco do que você falou aqui, que nos faz acreditar que talvez a gente seja capaz de aprender alguma coisa com a dor, né? E que a gente seja capaz de mudar mesmo uma realidade. Então, obrigada. A última coisa é desculpas. Obrigada. Bom, mediadora também tem que, né, manter aqui, então vamos lá, voltando aqui para o papel. Eu vou falar de Brasil daqui a pouco, óbvio, de novo, mas a professora Paloma citou o IPCC, né? IPCC, o senhor é uma referência brasileira no IPCC, nós, né, aguardamos sempre muito ansiosamente, tivemos agora, há pouco, mais uma divulgação, terceira divulgação do 6º relatório. Eu queria que o senhor compartilhasse aqui com a gente, já que a gente tem o privilégio de tê-lo, a sua visão sobre o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, algum bastidor, ensinamento desse trabalho tão relevante, que nos dê a dimensão real, né, desse trabalho que é absolutamente maravilhoso de estudos e pesquisas. Então, é lógico que o painel, o IPCC, foi criado em 1988 pelas Nações Unidas como uma maneira de direcionar as políticas de combater o aquecimento global na melhor ciência. Agora, assim, para começar, é interessante, porque quando a gente estuda isso, a gente vai lá para trás, 1896, o famoso físico-químico sueco Svante Arrhenius, todos nós conhecemos, né, que criou a tabela periódica, mas ele fez o primeiro estudo que ele computou, mediu que o gás carbônico absorvia radiação térmica. E ele fez o primeiro cálculo. Se dobrar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, a temperatura subiria 5 graus. Isso lá atrás, 1896, a gente nem sabia direito como funcionava o clima, como funcionavam as circulações atmosféricas. E todo o trabalho científico que o IPCC fez, que a ciência fez, ele mostra que se a gente dobrar a concentração de gás carbônico, a temperatura vai subir entre 2,5 e 4,5. Pena que esse trabalho lá atrás ficou ignorado. Einstein, em 1905, ele foi que descobriu que o Sol, batendo em alguns materiais, ele dava uma energia para o elétron, que nós chamamos fotovoltaico. É pena que não se pensou e se desenvolveu tecnologias para usar energia solar. Por quê? Porque lá no século XIX já tinha sido descoberto a energia do carvão. O carvão é sol também, né? É a fotossíntese que fez, é o sol que, através da fotossíntese, fez uma matéria orgânica que depois foi decomposta, virou carvão, petróleo e gás natural. Tudo é o sol. É pena que realmente não se imaginou, não se desenvolveram tecnologias lá atrás, porque a gente teria deixado o carvão, o petróleo e o gás natural enterrado e nós viveríamos muito bem com a energia solar. Então, isso eu só estou mencionando coisas que a gente foi por um outro caminho, e aí, já a partir dos anos 70, 80, a ciência começou a ver o aumento dos gases, o gás carbônico e vários outros gases que têm essa propriedade física de reter o calor, reter a energia térmica, metano, óxido nitroso e vários outros gases. E aí o IPCC foi lançando relatórios, primeiro em 90, eu participei de vários dos relatórios do IPCC. Em 2007 ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque alertou que era muito sério, que o risco era muito grande. E eu só quero mencionar um pouco o último relatório, né, esse lançado agora,
são 3 grupos de trabalho. O grupo de trabalho 1, agosto de 2021, ele olha a física da questão climática. O grupo de trabalho 2 olha os impactos, a vulnerabilidade e as políticas e as práticas de adaptação. E o grupo de trabalho 3, lançado segunda-feira, como reduzir o risco futuro, reduzindo as emissões. Então, esse relatório, primeiro, ele deixou muito claro que a gente já sabia, que o que a gente está vendo no planeta é ação antropogênica, não é variabilidade natural do sistema climático. Então, esse aumento gigantesco dos extremos climáticos, secas, chuvas intensas, inundações, fogo na vegetação, gigantesco aqui nos Estados Unidos, também na costa oeste, na Austrália, no Canadá, na Sibéria, e quebras de safra, que afetam muito a agricultura mundial também. Isso é ação humana. Está acontecendo com uma intensidade, com uma frequência muito maior do que era a variabilidade natural. E esses impactos, já desses extremos, também o aumento do nível do mar, já subiu mais de 20 centímetros, eles são pela nossa ação. Então, esse relatório, o 6º relatório, deixou isso muito claro. O grupo de trabalho 2 mostrou que quase 50% da população mundial é vulnerável ao que já está acontecendo, não estou falando do futuro. Principalmente as populações vulneráveis de todos os países do mundo e principalmente os países pobres, a África, sul da Ásia e também América Latina, são os que menos emitiram gás de efeito estufa e que estão pagando os preços maiores, sofrendo com esses eventos extremos. E, por fim, o grupo de trabalho 3, que lançou segunda-feira, ele falou assim, olha, nosso intervalo para salvar o planeta são 3 anos. As emissões não podem crescer mais do que em 2025. E aí vem o maior desafio. Para a gente atender o Acordo de Paris, que diz que a temperatura não pode passar de 1,5 graus. E por que 1,5 graus? Porque de 1,5 graus para 2, 95% dos recifes de corais vão ser extintos. Só esse meio grau. Isso a ciência deixou com muita clareza, total. Lá na Austrália, até abrolhos estão ficando branqueados, os corais já estão começando a mostrar desaparecimento. Isso é meio grau, estou dando um exemplo só. Então, isso é muito grave, e aí, qual é o maior desafio? Que eu já falei antes, o maior desafio da humanidade. Para não passar de 1,5 graus, até 2030, 50% da redução das emissões. Em 5 anos. Nada, nunca aconteceu nada na história da humanidade. E, até 2050, zerar todas as emissões e retirar bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera todos os anos. E eu finalizo essa parte só dizendo um dado que é muito, assim, é um dado real. 1,5 graus, vamos atingimos o Acordo de Paris. 1,5 graus, todo mundo comemora. Se a gente deixar passar 500 anos a 1000 anos, quanto vai subir o nível do mar com equilíbrio de 1,5 graus? 3 metros. Esse é o aumento do nível do mar entre 500 e 1.500 anos. E se ficar equilíbrio em 2 graus? 6 metros. Então, só para dizer que essa mudança, mesmo que nós tivermos sucesso, ela muda o planeta. E nós temos realmente que buscar adaptações. Eu quero destacar mais uma vez, este é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Obrigada, professor. O termo no relatório foi inequívoca, né? Inequívoca. Inequívoca a certeza, ou enfim, que é a ação humana que, de fato, está provocando tudo que a gente está vivendo. Ailton, em uma das suas entrevistas, você disse assim, não somos nós que vamos regenerar o planeta, é o planeta que vai nos regenerar. Assim como ele dá oxigênio para a gente de graça, ele vai dar também a inteligência e a capacidade de conciliar a produção daquilo que necessitamos para suprir nossas formas de vida e cultura. Isso foi em abril de 2021, ou seja, está fazendo um ano. Eu queria saber de você, assim, o quanto, na sua opinião, a gente avançou nessa inteligência tão necessária a que você se refere quando a gente fala da preservação ambiental, das questões ambientais do nosso país, Ailton? Paloma,
Eu vou dizer que a sua geração e os que são parte da sua observação sobre o mundo estão fazendo aquilo que a ciência recomenda. Estão fazendo, engajando a juventude e aplicando o sentido de esperança. O que vocês não estão fazendo, que você perguntou enfaticamente, que eu quero te responder, vocês não estão governando o mundo. Porque as pessoas que governam o mundo não estão interessadas em que você viva melhor, nem que a Terra tenha uma qualidade de vida melhor para todos nós, os humanos e não humanos. As pessoas que estão governando o planeta, infelizmente, Paloma, eles estão abaixo de qualquer consideração. Mesmo aqueles senhores de idade, de cabelo branco, que preferem dar 12 bilhões de dólares para comprar míssil do que investir 12 bilhões de dólares em mudanças climáticas. A gente tem uma conta pública para conhecer. Os governos preferem dar 20 bilhões para financiar uma guerra, ao invés de dar 20 bilhões para promover o conhecimento, a ciência e a mobilização em torno das mudanças necessárias. Então, quem governa o mundo não quer melhorar a vida da gente no planeta. Por isso que eu acredito que a Terra, Gaia, vai nos obrigar a uma mudança, não uma mudança alegre e feliz, mas uma mudança traumática que provavelmente virá nesse período que o professor Carlos Nobre menciona, em que o clima vai se alterar tanto que muita gente que vive no litoral simplesmente vai desaparecer. Então, nós vamos ter, provavelmente, uma redução drástica da população do planeta. Quando eu digo que a Terra vai resolver, eu não estou dizendo que ela, de uma hora para outra, tudo vai ficar muito bem. Eu estou dizendo que ela vai, por exemplo, decidir qual a população de humanos que o planeta pode admitir. Seria como alguém chegar e dizer, olha, sinto muito, metade de vocês vão ter que sair agora. E esse é um aviso da Terra. Sinto muito, metade de vocês vão ter que sair agora. Se esse aviso aparecer no ar, vamos acolher ele com boa vontade e disposição. Eu sabia que mediar esse painel ia ser um presente, né? Mas não tanto assim. Obrigada, Ailton. Eu tenho ainda pelo menos mais, eu estou recebendo perguntas também, tenho duas perguntas fundamentais aqui para vocês, que na verdade vai ser a mesma para os três, tá bom? Não dá para fazer um painel de preservação ambiental sem falar da Amazônia, né? Vocês já tocaram um pouco nisso, e o que eu queria saber, vou pedir aí para cada um expressar em 1, 2 minutinhos a sua visão, e depois eu quero ir em mudanças climáticas. Em que pé nós estamos em relação à Amazônia, né? Qual a opinião de vocês? Vocês são otimistas, pessimistas, realistas? Traz para a gente a visão, começando, professor. Olha, toda a minha carreira, em 1975, eu me formei no ITA e fui trabalhar no INPA, lá em Manaus, meu primeiro emprego. A minha vida inteira me dediquei à Amazônia. E eu, 32 anos atrás, produzi uns artigos científicos na revista Science e outras revistas, em que chamava a atenção que, se a gente continuasse com o desmatamento da Amazônia, nós corríamos um risco da floresta desaparecer, que a gente chama risco de savanização, de virar um sistema muito degradado. Isso lá atrás. E, infelizmente, o que nós estamos observando na Amazônia hoje é que ela está na beira do precipício de desaparecer 50% a 70% da floresta. Por quê? Porque nós temos uma combinação sinergística do aquecimento global, que aumentou muito a frequência das secas. Antes acontecia uma seca a cada 15, 20 anos, agora acontece 2005, 2010, 2015, 2016, 2020, 4 secas em menos de 20 anos. E essas secas prejudicam a manutenção da floresta e, junto com isso, o desmatamento, a degradação e o fogo. A floresta evoluiu em dezenas de milhões de anos sem fogo.
Caía uma descarga elétrica, é tão úmida a floresta que o fogo não propagava. Agora o fogo propaga, por causa da degradação florestal, do aquecimento global. E o sul da Amazônia, 2 milhões de quilômetros quadrados da Bolívia até o Atlântico, estação seca, 4 a 5 semanas mais longa, mais quente, menos chuva. A floresta virou fonte de carbono, ela não remove mais naquela região. Ela está na véspera desse que a gente chama tipping point, o ponto de não retorno. E se esse ponto passar, em 30, 50 anos, nós vamos perder entre 50% e 70% da Amazônia, sul, centro, leste, emissão de 300 a 400 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A floresta armazena uma grande quantidade de carbono. Isso tudo vai impedir o atingimento do Acordo de Paris. Para ficar em 1,5 graus, nós podemos emitir só 500 bilhões de toneladas de gás carbônico. Então, nós estamos na beira disso acontecer e, portanto, é fundamental, e eu paro por aqui por falta de tempo, mas qual é o grande potencial da Amazônia? Ailton sabe disso muito bem. Há 12 mil anos vivem humanos na Amazônia, os indígenas. Sempre mantiveram a floresta em pé. Com a ciência moderna e com o conhecimento dos indígenas, nós temos soluções, sim. Nós temos que criar uma nova bioeconomia da Amazônia que valorize o gigantesco potencial da biodiversidade e do conhecimento também dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É possível? Sim. A ciência moderna e a inovação tecnológica têm as ferramentas para salvar a Amazônia. Vamos salvar a Amazônia. Bom, eu acho que o professor Carlos Nobre já disse tudo sobre em que ponto a Amazônia está. E eu trago aqui, para quem não viu, o voto da ministra Carmen Lúcia nessa última semana, em que ela fala que o tipping point da Amazônia é o tipping point da democracia. E eu adicionaria ainda mais. Eu diria que talvez seja o ponto de colapso do nosso planeta inteiro, como a gente conhece ele. Então, proteger a floresta, eu acho que é o nosso objetivo número 1. Porque só tem floresta em pé se a gente não ficar aqui sentado. E eu tenho, sim, muita esperança. E graças a pessoas como Ailton, como Carlos, e queria te contar muito isso, Ailton, que trabalhando com a juventude da Amazônia, eu lembro que eu tive uma chance de ir para o encontro em que estavam seus grandes amigos, o cacique Raoni, o Davi Yanomami, e eles estavam me contando dessa luta, né, que vocês fizeram, não só para mim, né, mas para esse grupo de jovens que teve a oportunidade de estar com ele. E já te digo logo que quando a gente encontrar, a gente vai querer essa roda com você também. Mas o que me dá esperança é justamente isso, sabe? Essa vontade que a gente tem como juventude de aprender o que vocês fizeram para garantir manter essa floresta em pé, e essa vontade que a gente tem de ter vida, de ver a vida continuar. É tanta iniciativa boa, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada pessoa que eu conheço tem a capacidade, e eu aqui tive a oportunidade, por exemplo, vendo com os embaixadores, tanta iniciativa boa. Todos nós podemos ser heróis da nossa história, basta a gente querer. Se a gente quiser que essa humanidade continue, a gente tem que assumir esse papel de responsabilidade de ser os heróis da nossa história. Então a gente tem que se levantar, assim como a floresta tem se levantado. Ailton, com você, Amazônia. A Amazônia é um bioma dos mais eloquentes, dos mais adorados por gente do mundo inteiro, eivada de desconhecimento e equívoco. Muita gente pensa que a Amazônia é uma região do Brasil. Não entendem que ela é um bacia que envolve a governança de 6, 8, 9 países. A bacia amazônica tem, eu creio que 9 países que integram
um tratado de governança dessa região. Assim como eu disse que o conhecimento, o engajamento da ciência, da juventude não governam o mundo, infelizmente, esse bioma da bacia amazônica também, ele não tem governança. Mesmo que a gente tenha uma experiência positiva na banda brasileira, que representa uma expressão grande desse bioma, nós vamos ter vizinhos que entram pela fronteira do Brasil. Há 2, 3 anos atrás, os axanicas estavam preocupados porque madeireiras peruanas estavam entrando na cabeceira do rio Juruá. Quer dizer, os garimpeiros entram pelas fronteiras. Não tem governança no sentido real. Os governos da bacia amazônica não têm uma prioridade de proteger e de conhecer a riqueza desse bioma. Então, nós temos muito trabalho pela frente, Paloma, que é, para além de mobilizar a sua geração, é também de criar constrangimento a esses governos que não têm responsabilidade sobre os territórios aos quais eles estão com o mandato de representar. Infelizmente, é isso. Eu já cheguei a pensar, inclusive, que regiões de importância como Gente, está com uma estabilidade, né? Circunstâncias. Elas tinham que ter uma governança global e a gente tem que pensar em outros termos a responsabilidade sobre essas regiões do planeta. Elas não são propriedade particular de nenhum governo, elas são um interesse comum da humanidade. Temos que pensar nisso. Gente, a gente ficaria aqui, né, muito tempo. Eu vou ter que caminhar aqui para o encerramento. Então, eu vou fazer uma última pergunta e vou pedir que vocês aproveitem e deixem sua mensagem final ao responderem essa pergunta. Ailton, eu vou começar com você, porque eu já faço aqui Ailton, Paloma e professor. Qual deve ser o papel do Brasil em organizações internacionais relacionadas ao clima? O país perdeu o protagonismo que um dia já teve nas questões climáticas, Ailton? Sim, perdeu gravemente, e perdeu propositadamente. E é uma irresponsabilidade, e o mundo tem que responsabilizar o Brasil por isso. E deixa uma mensagem final para a gente, Ailton. A minha mensagem final é: vamos ficar alerta, porque os insanos estão ativos. Paloma, com você. Bom, sendo uma das 7 jovens que tem essa honrosa chance, né, de assessorar diretamente o secretário-geral das Nações Unidas, muitas vezes eu recebo perguntas, né, sobre os compromissos do Brasil a nível internacional, sobre a Amazônia, como é que está sendo. E, na maioria das vezes, eu não tenho nenhuma notícia boa para dar, infelizmente. E eu acho que não só uma piada que a gente virou, a gente perdeu a chance de estar liderando, de fato, esse caminho por justiça climática. Eu estava falando com o professor Nobre ali antes na salinha, a gente já teve esse momento que a gente liderou essa agenda e a gente simplesmente escolheu não. Escolheu destruir o nosso presente, o nosso futuro, vidas humanas. Quantas vidas estão sendo perdidas? E, bom, eu acho que a gente podia fazer muito melhor. Eu acho que a gente podia estar dando um exemplo para o mundo inteiro. E eu gostaria, sinceramente, de poder ir para esses espaços internacionais e não ter que ficar falando sobre tudo o que está acontecendo, sobre todo esse ecocídio, esse genocídio, mas sim chegar lá e falar: olha aqui, a gente está implementando isso, a gente está fazendo essa política pública, a gente está salvando, levantando a vida.
E eu espero que a gente chegue nesse lugar. Esse ano é um ano muito importante. E eu espero que a gente vote pelo clima, vote pelo meio ambiente, vote pela Amazônia. Complementando, infelizmente, nós, uma década atrás, nós nos sentimos muito orgulhosos, nós brasileiros todos, porque nós éramos, à época, um protagonista da questão ambiental, da questão das mudanças climáticas. Nós éramos um país que vinha reduzindo muito os desmatamentos, reduzindo as emissões, e atingimos enorme protagonismo. Fomos um dos líderes na Convenção da Biodiversidade, no Protocolo de Nagoya, em que o Brasil se comprometeu. Então, é triste como a gente vê, às vezes, um país sair de uma posição de liderança para um mundo sustentável e, de repente, no pouco intervalo de alguns anos, nos tornarmos um dos maiores párias ambientais. Nos tornamos. 2022, nós somos um pária ambiental, um risco para as mudanças climáticas, um risco para a biodiversidade, para a vida do planeta. Mas nós temos que inverter. Nós temos que inverter. Né? Vamos inverter. Vamos até usar o exemplo aqui desse país, Estados Unidos, que os jovens americanos, acho que não são vocês que são brasileiros, mas se não fosse o grande número de jovens aqui, a votação não é obrigatória, é voluntária. Mas se não fosse o grande número de jovens que fossem votar na eleição de 2020, o presidente Biden não teria sido eleito. Então, eu acho que nós temos esse enorme desafio também no Brasil de retornar um modelo, uma democracia que faça o Brasil voltar a ser um protagonista. O Brasil é um país que podia ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões líquidas. Em 2030 podemos conseguir isso. Por quê? É zerar o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, a degradação, parar de usar o fogo na agricultura. Nós temos aqui até a Tereza Cristina, presidente da Sociedade Rural Brasileira, tenho conversado muito com ela. Uma agricultura moderna não precisa usar o fogo. Uma agricultura, o Brasil pode ser um grande produtor agrícola, com uma agricultura sustentável. Então, isso é um desafio que nós temos que enfrentar. E, democraticamente, nós temos que realmente eleger candidatos. Eu tenho batido muito que nós temos que eleger muito mais mulheres lá no Brasil, para ter uma representação. Mulheres são muito melhores políticas do que homens, isso é no mundo inteiro. Então, eu termino com uma mensagem final. A minha geração, ela foi muito positiva em mostrar pela ciência o risco que o mundo corre. Infelizmente, a minha geração não conseguiu mudar a trajetória de suicídio, de ecocídio que nós estamos caminhando. A geração de vocês, jovens, eu acho que vocês... Lógico, nós estamos legando para vocês esse enorme desafio. Como eu falei, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista que a geração da Paloma, da Chay, da Greta e de todos vocês vão enfrentar esse desafio. E vocês vão mudar a maneira de produzir, a maneira de consumir. E eu sou muito esperançoso, talvez não serei vivo para ver isso, mas vocês vão salvar o planeta. Regularizem o título! Gente, super obrigada, professor, Paloma, Ailton. Eu trabalho nessa área há quase 20 anos, principalmente no meio corporativo, investidores, mercado de capitais. Aprendi um monte nessa noite, acho que vocês também. E eu sempre gosto de encerrar os painéis com algumas frases que me marcaram, dos nossos panelistas, né? O Ailton disse assim: temos urgência de mudar lógicas, paradigmas, hábitos e certezas. Não aprendemos nada com o século XX, aprendemos muito pouco com o sofrimento. Continuamos fazendo escolhas erradas e Gaia Terra vai nos obrigar a uma mudança traumática. A Paloma trouxe para a gente, assim, a juventude está fazendo muita coisa, com certeza. A Paloma trouxe emoção, né? Quero saber o que a gente não está fazendo. Precisamos falar de justiça climática. Só tem floresta em pé se a gente não ficar aqui sentado. E todos podemos ser heróis da nossa história. E o professor Carlos Nobre, que tanto nos ensina, né,
que o maior desafio já enfrentado pela humanidade é o desafio das mudanças climáticas, que a Amazônia está na beira do precipício, no tip point, que é um ponto de não retorno, mas sou otimista. Então, vamos encerrar de forma otimista. Super obrigada. Recadinho. Peraí, senão eu não faço direito o meu papel. Vão ter ainda, gente, 3 painéis, sem intervalos, e nessa sala vai ser o painel Instigando a Cultura Popular. Super obrigada a vocês, obrigada aos três.